Boa tarde, sejam bem-vindos a esse segundo dia de Pragmatismo Poético, Seminário Internacional em Educação e Arte. Hoje a gente tem como norteadores duas perguntas, que são as perguntas do que acontece quando você consente e por que guardar. Eu gostaria de convidar a Estela Barbieri, curadora do Educativo da Fundação Bienal de São Paulo, para abrir e apresentar essas perguntas. Bom, boa tarde. Eu acho que ontem, quem esteve aqui ontem, acho que foi dormir pensando no tempo, que o tempo passa muito rápido também. E acho que foi bastante inspiradora a fala do Kunichi ontem sobre as questões do tempo e as questões que permeiam a nossa vida, sobre posições e o tempo que se passa em nós e o tempo que passa por nós, né? Bom, hoje eu vou começar falando da pergunta o que acontece cada vez que você consente. Eu tenho uma sensação, eu sou professora a minha vida inteira, sou artista, mas sou professora também, e trabalho em instituições culturais. E eu tenho uma sensação engraçada que na escola a gente é arte, e na instituição cultural a gente é educação. Então, isso exige de nós uma série de negociações, tanto na escola como na instituição cultural. E eu acho que as negociações elas se dão em todas as esferas, na verdade. Os artistas também negociam a verba para fazer seus trabalhos, os lugares de colocar seus trabalhos, às vezes direitos mais complexos, como embalar uma ponte ou se instalar no Parque do Ibirapuera. Você tem que pedir várias autorizações para várias instâncias. E eu acho que a negociação é também muito presente para quem vive com outras pessoas. O educativo da Bienal ele tem feito muitos cursos de formação, tanto em instituições culturais como em escolas, em ONGs, nas ruas, em várias cidades. E sempre são feitas muitas negociações e muitas concessões, de um lado e de outro, ou de vários lados. E acho que para a gente viver junto, que eu acho que é o que mais vale a pena ainda na vida, é viver junto, a gente precisa fazer muita concessão. E a gente faz concessões com a gente mesmo, né? Porque nem tudo que a gente tem a gente gosta. A gente gostaria que fosse um pouco diferente em algumas coisas. Mas nós temos que fazer concessões de aceitar os nossos limites, de aceitar aquilo que a gente não é tão bom. Então, nós negociamos conosco mesmo. Então, acho que nós vivemos... Acho que a palavra negociação talvez não seja melhor. Ela lembra muito empresa, uma relação com dinheiro. Acho que isso, na nossa vida, isso também passa por aí. Mas acho que existe sim uma negociação, existe sim uma dança, algo que se faz junto, que às vezes a gente erra o passo, pisa no pé do outro. Acho que vão tendo muitas negociações. E numa instituição como a Bienal, são milhares de negociações por dia. Então, negociações de dinheiro mesmo, propriamente dita, e negociações com os artistas, e negociações com os governos. E, na verdade, nós, quando estamos aqui juntos, a gente está consentindo uns à presença dos outros, né? A gente consente quando a gente está junto com o outro. A gente consente quando a gente está escutando, a gente consente quando a gente está criando junto, quando a gente está fazendo junto. Então, eu acho que para o assunto de arte e educação, esse é um disparador muito interessante para a gente pensar qual é o lugar que a gente ocupa nessas negociações, até onde a gente cede e quais são as concessões que a gente não faz, o que a gente não abre mão, o que realmente não dá para abrir mão, né? As questões do desrespeito, até onde a gente vai, até onde a gente pode ir, e como é que a gente precisa se posicionar para também não ser desrespeitado e para não desrespeitar ninguém. Como é que se faz isso? E, ao mesmo tempo, a dimensão das coisas, né? Às vezes, pequenas concessões
são muito violentas para nós. E grandes concessões que a gente achava que iam ser assim, uma coisa horrorosa, não são tanto. Então, também a medida das concessões que nós fazemos, como é que a gente lida com essas concessões e como é que a gente vai cartografando as concessões na nossa vida e quantos sapos a gente engole por dia e será que a gente deveria engolir? Como é que a gente também faz com essa engolida de sapos ou não, né? Bom, eu vou sugerir, como ontem, que a gente assista um vídeo doramas falando sobre isso e também vídeos de artistas que estão na Bienal falando sobre o que acontece cada vez que você consente. E depois eu vou tratar do porquê guardar, tá bom? Eu acho que o que acontece quando você consente, ainda que você consenta, imagina o pior caso de consentimento, que é o consentimento da tragédia, o consentimento do inevitável. A resignação é um consentimento. Você tem um problema muito grande que não tem solução. Ou a morte. A morte implica o consentimento. Você tem que consentir que alguém que você ama morreu, ou que você vai morrer. Ainda que você consenta em uma circunstância trágica, o que acontece quando você consente é a fluidez. A fluidez. O fluido da vida. Inclusive se é o fluido da vida para a morte. Se você acontece como essas represas que estão repressando a água, é o consentimento, é a porta que se abre. É o fluido passa. Que se tem conflito, alguém tem que consentir. Baixar, deixar passar. E aí, o que acontece quando você consente é a horizontalidade. É a possibilidade de ter acesso ao horizonte. Tem uma coisa linda que falava Michel de Montaigne, que eu nunca achei nos ensaios de Michel de Montaigne. É um professor meu em França que lembrava isso, que Michel de Montaigne tinha dito, tinha escrito, era uma reflexão sobre o paisagem, sobre o espaço. Essa frase que o Michel de Montaigne falava, que tampouco eu nunca achei num ensaio de Michel de Montaigne, é Il y a du pays au-delà, que em francês quer dizer além desse último limite, ainda tem paisagem, ainda tem espaço. Mas é difícil consentir a vezes. Como é que tem vários ditados, né? O quem cala consente é o mais conhecido, né? Seria bom se cada vez que você consentisse, você calasse, de fato, mas calar no bom sentido, né? No sentido de não precisar mais falar nada. Eu acho que às vezes a gente consente para que as coisas possam continuar. Então, acho que quando eu estou consentindo, é para que as coisas continuem. Ahora en México es conocido por el narcotráfico, por la violencia, porque somos buenos en el box. Entonces empieza a haber como una sensación de frustración porque somos potencia o somos buenos en cosas que son muy malas. Entonces uno tiene que aceptar que el país es una cosa muy violenta, es como una cosa cruda, una bestia que no se puede domar. Pero uno como persona que vive en este país debe encontrar maneras de sobrellevarlo, de seguir adelante, de olvidarse de esos puntos. No hablo directamente de la violencia, pero sí hablo de cómo la gente te explica a ti la violencia, o cómo la gente puede esquivar la violencia, cómo se relaciona con la violencia, o cómo asume que ya estamos rodeados por gente violenta y además puede sobrevivir. Mas eu queria já emendar a pergunta do que acontece quando a gente consente, cada vez que a gente consente, com o porquê guardar.
Porque os nossos consentimentos também ficam guardados em nós, nas nossas entranhas, naquilo que nós trazemos com a gente, no nosso corpo, na nossa maneira de ser, né? Pessoas que consentiram ou que foram, como disse Oramas, violentados de alguma maneira, né? Ou por uma morte que foi muito traumática, ou por uma violência física ou psíquica, com certeza trazem no seu corpo essa violência, ou se opõem a ela, digerindo e transformando isso em força, mas ainda assim ela vem junto, né? Ela é carregada. E ontem, quando o Kunit falava, eu lembrei tem um livro que é muito lindo, que se chama Sobre o Tempo, eu não sei se vocês conhecem, que é da Andréa Bonfim Perdigão, que tem várias pessoas refletindo sobre o tempo. Ela tem um livro sobre o silêncio também, que é muito bonito. Mas o Ariano Suassuna, ele fala que ele não pretende morrer, que se for para morrer ele precisa ser pego de surpresa, que não é uma coisa que está nos planos dele. Não está nos planos. E aí, essa questão que o Oramas traz, né, do consentir, que a gente vai morrer, embora isso seja muito difícil, né, de aceitar, pensar que amanhã ou hoje ou daqui a 5 minutos a gente pode morrer, e isso é verdade, a gente pode, não é uma coisa muito simples, mas a gente não tem outro jeito. Então acho que o Oramas trata do consentir como uma falta de escolha também, nem sempre consentir por escolha. E aí o Ariano Suassuna fala assim: eu tenho consciência de que Ariano é um menino que se debruçava nos troncos das árvores para ver a água do riacho passar. Hoje eu estou com 80 anos. Há uma mudança, há uma perda, mas há algo de essencial que é o ser. Ele fica. Esse ser, admito, existe. Não é uma ilusão dos sentidos. Eu fiz essa introdução todinha para a gente falar de um grande escritor que foi discípulo do Bergson. Bergson foi um dos autores que o Kunit tratou ontem, né? Bergson tem um livro chamado Matéria e Memória. E ele diz que a matéria está sujeita à mudança, mas a memória corrige isso. Ele deu esse curso na Sorbonne, que foi assistido por Proust. E desde aí, Proust ficou com aquilo na cabeça, a memória, a lembrança. Era o grande assunto dele. Então ele escreveu e ergueu, na minha visão, uma catedral, porque é um romance formado de 5 volumes. Na minha opinião, a literatura francesa ergueu 2 catedrais. Uma é a Comédia Humana, do Balzac, e a outra é Em Busca do Tempo Perdido, de Proust. Esse livro é uma obra-prima de organização, um livro extraordinário. Eu estou confortável de falar nisso porque eu sou, lá, um fã incondicional dele. Ele vai um dia visitar uma pessoa que serve a ele uma xícara de chá. No momento em que sente o cheiro do chá, ele diz que tem uma sensação de felicidade enorme, completamente em desacordo com a situação que ele vivia naquele instante. O que será que tinha esse chá? Por que será que eu estou tão feliz de repente, se eu estava há pouco tempo tão angustiado e triste? Aí ele começa a se lembrar que quando ele era menino, ele ia visitar os tios-avós. E os tios serviam a ele um chá com um bolo de madalena. E ele gostava de mergulhar a madalena no chá. Então ele começa a se lembrar de todos os detalhes da casa da tia-avó. Vai se lembrando dos personagens, o pai, a mãe, as tias que moravam com ele, os amigos. E começa a passar em revista todo o mundo francês da aristocracia, da classe média, que era o mundo que ele frequentava. A partir da xícara de chá que despertou nele a memória. Uma das últimas frases do livro é: e, enfim, tudo isso que eu vi tomando uma xícara de chá. Então eu fico pensando que a gente guarda dentro de nós o que a gente consente e também aquilo que está encarnado em nós. E as nossas lembranças, o jeito de guardar, é muito específico para cada um. E às vezes nós temos coisas guardadas que a gente não lembra. Então Proust
ele, tomando um gole de chá, ele lembrou de um monte de coisas da vida dele, pelo cheiro do chá, pelo que o chá trazia para ele. E aí esse livro continua, e uma hora a André pergunta para o Ariano Suassuna se ele tivesse... Ele diz que ele gostaria muito que a cada 5 anos a gente pudesse reviver um dia da nossa vida. E aí ela pergunta para ele o que ele gostaria de reviver. Ele fala que ele gostaria de reviver o primeiro momento que ele viu a mulher dele. O instante que ele viu a mulher dele. Que aquilo está guardado nele desde então. E aí eu fiquei pensando no que a gente guarda dentro de nós, né? O que está guardado em nós, o que a gente guarda no outro, de nós no outro também. Tem uma história com uma menininha que uma vez fez um desenho para mim, numa lousa com giz. E ela falou assim, olha, fiz esse desenho para você. Aí ela apagou o desenho com um apagador e falou assim, agora ele está guardado aqui, ó. Então, acho que o jeito de guardar de cada um é muito especial, né? Às vezes a gente guarda de um jeito que nunca mais ninguém vai achar. E um outro menino, que eu me lembro que eu estava dando aula, e ele estava fazendo uns montinhos de argila, ele fazia uma coisa muito rápida, fazia uns bolinhos de argila com umas coisas dentro. Aí eu falei, o que você está fazendo, Caio? Ele falou, eu estou fazendo guardados, mistérios. E eu falei, o que tem aí dentro? Ele falou assim, não posso falar. Então, acho que tem jeitos de guardar, né? Acho que a gente guarda... O que passa na nossa cabeça está guardado aqui, ninguém tem nada a ver com isso. E ninguém fica sabendo se a gente não contar. Ou se o nosso corpo não disser, ou se a nossa expressão não deixar ver, né? Então, acho que a gente tem muito assunto para falar dos guardados. E aí, eu fiz um combinado com o Barmac, que é meu amigo de trajetória aqui, que a gente vai agora passar uma sacolinha. E a gente vai passar também um papelzinho que é um marcador de texto, um marcador de livro, e vocês vão escrever o que vocês gostariam de guardar nessa sacolinha. E no fim a gente vai ler, tá bom? Nós vamos sortear no fim, porque é muita coisa para ler. Mas no fim a gente vai ler. Então, enquanto vocês vão pensando o que vocês vão guardar, nós vamos passar os filmes sobre guardar, tá bom? Caramba. Porque sim, né? Porque jogar fora, né? Jogar fora onde? Quando eu fico pensando nessa coisa de jogar fora onde? Não existe um fora, na verdade, para jogar fora, né? Me veio uma frase na minha cabeça, que eu acho que é da minha avó, que ela falava assim, que quem come guarda, põe a mesa 2 vezes. Acho que é uma frase que eu admiro, assim, que inclusive em um trabalho meu eu bordei essa frase. Eram 2 pratos e tinha uma frase bordada, quem come guarda, põe a mesa 2 vezes. O tengo yo una especie de obsesión. Yo tengo muy mala memoria, entonces mi manera de recordar las cosas es acumular. Acumular amigos, acumular experiencias, acumular objetos. La mejor descripción de un suceso puede ser las huellas que se quedan en un objeto. Entonces algo que yo quiero que la gente guarde de mí o recuerde de mí es justo eso, esa ausencia y una presencia muy fuerte en lo que yo produzco. Uma das proposições, aqui tem muitas instituições culturais e muita gente que é professor, educador. Uma das proposições era a gente pensar em guardar como documentação, em guardar também para poder mostrar depois, em guardar para registrar, para tornar visível.
E o Educativo tem feito muitas formações e a gente tem feito alguns vídeos. A gente tem uma equipe, que inclusive está aqui, que é uma equipe grande de comunicação, que tem fotógrafos, que tem ali a Sofia, inclusive, fotografando, que tem o Amauri, que está aqui filmando, o Ricardinho, a Dani, que coordena essa equipe. E a gente tem tentado fazer jeitos especiais de guardar alguns encontros, algumas falas, algumas situações que nós achamos importante deixar registradas. Então, vou passar um filminho bem curto para vocês, de uma ação poética que a gente fez numa das formações, que foi um jeito de guardar esse momento que a gente viveu. De formação que a gente faz, que a gente propõe, e das pessoas que estiverem aqui, que forem de outras instituições, podem propor também que a gente vá até essas instituições para a gente poder conversar e fazer esses encontros, tá bom? Eu queria dizer agora que essas salas onde a gente tem se reunido são salas que o SESC generosamente nos cedeu e tentou fazer da melhor maneira possível para que a gente tivesse locais para encontrar em pequenos grupos, que não é uma coisa tão disponível aqui. Então, foi bastante esforço. Talvez alguns de vocês não achem que seja a gente até leu nas avaliações, que a gente lê as avaliações, embora possa não parecer. Alguém comentou que talvez não fosse o espaço mais apropriado. A gente queria muito ter feito na piscina, mas não foi possível. E aí, como a gente está numa casa nós estamos sendo muito bem acolhidos aqui, estamos numa casa emprestada, eu acho que a gente tem muito que agradecer, porque os espaços talvez não sejam os ideais para o que os convidados estão propondo, movimentos corporais e tudo mais, mas estão sendo os possíveis. Eu acho que a gente precisa lidar com os possíveis, né? O Peter fala de uma frase, o Peter é a pessoa que traduziu o Kunichi Uno ontem, ele fala de uma frase do Kierkegaard que fala: um pouco de possível, senão eu sufoco. Então, eu acho que a gente está tendo um tanto de possível, e acho que a gente pode aproveitar bem isso. Acho que agora, Carol, eu vou falar um pouquinho dos palestrantes, acho que os palestrantes podem vir aqui para frente para a gente conhecê-los, os convidados de hoje. Se vocês puderem levantar, por favor, para todo mundo ver vocês. Eles já podem vir para frente, né? A Aide Rezende. A Aide está aí? A Aide? A Aide Rezende é do Paço das Artes. Ana Carmen Palhares. Pode ficar bem aqui na frente, que depois os grupos de vocês vêm se reunir a vocês.
A Ana Carmen está vindo, ela, na verdade, é de Pernambuco, agora ela está morando em Portugal e está fazendo um trabalho bonito na Universidade do Minho. O Felipe Paros, que é do Centro de Cultura Judaica. Pode ficar embaixo. Marília mesmo, Panitz. gente, vocês já vão sair daí. Marília Panitz. Desculpa. Pedro Molina. Esses são da pergunta o que acontece cada vez que você consente. Anne Cristina Lima. Que é das fábricas de cultura atualmente, mas é uma mulher de muitas instituições e mundos, né? A Marília também, viu, gente? A Marília é uma mulher que anda por muitas instituições, né, Marília? Mas ela é de Brasília e tem feito um trabalho lindo lá. Cris Tejo. A Cris também é de Recife, da Fundação Joaquim Nabuco, mas também é uma mulher que circula por muitos lugares. Elaine Fontana. Olha, a Elaine Fontana, que ela é do Museu Lazar Segal, mas não é verdade, ela é nossa também. Ela trabalha na Bienal. Thelma Lobel e Cristiane Alves. Que são do Museu da Casa Brasileira. Esse grupo que a gente apresentou agora é da pergunta Por que guardar?